Então, não é o fim. Vai chegar sua vez, não importa o freguês, você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. É isso aí! De uma maneira ou de outra, vai acontecer. A morte chegará para mim e para você. E nós não podemos temer. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 2, lá nos versículos 14 em diante: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A manifestação de Jesus e a obra que ele fez aconteceu para que o medo da morte não existisse mais na minha vida e nem na vida de ninguém. Mas um lugar como esse costuma ser um lugar onde as pessoas não gostam de ir. Não que elas devessem gostar de ir ao cemitério, mas algumas pessoas chegam a ter medo desse lugar, porque tem medo da morte. A incerteza, a insegurança, de não saber talvez o que vai acontecer, e aí quando eu morrer, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo. Esse medo escraviza muitas pessoas e fazem com que muitas pessoas não entendam o verdadeiro propósito de Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais o medo da morte, porque eles entenderam que a morte de Jesus me deu a vida. E que o momento em que eu passar a estar nesse lugar, morto, enterrado aqui, na verdade, eu já não estarei mais aqui. O que vai estar aqui é o meu corpo físico, mas eu me encontrei com o Senhor e fui desfrutar da vida eterna que Ele conquistou para mim com a morte dele. O lugar onde normalmente as pessoas estão chorando, onde as pessoas estão muito angustiadas, e muitas delas, a maioria delas talvez, por causa do medo que elas têm da morte. Mas Cristo se manifestou para tirar de mim e de você o medo da morte. A não ser que eu e você sejamos arrebatados, a morte virá tanto para você quanto para mim. E isso é um fato. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês, você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. O fato é que o medo da morte escraviza muitas pessoas. As pessoas, por temerem a morte, até criam histórias. E muitas delas foram criadas por causa desse medo. Muitos autores criam histórias a respeito de morte, porque de alguma forma é uma fuga por causa desse medo. O desconhecido, o não saber o que pode acontecer ou o que acontecerá, não ter a certeza daquilo que virá após a morte, levou muitas pessoas ao longo da história a criarem muitas histórias, muitos filmes, muitas fábulas que brincam com a morte, brincam com a ideia do desconhecido. Na verdade, é talvez uma fuga desse medo, dessa incerteza, dessa insegurança, do que será que acontece após a morte. Edgar Allan Poe, por exemplo, é um dos maiores nomes de autores de histórias de terror. Suas histórias ficaram conhecidas no mundo inteiro, mas ele escondia na sua alma o grande medo da morte. E por causa talvez desse grande medo da morte, foi que ele passou a escrever tantas histórias falando a respeito daquilo que era o seu maior temor, a morte. Mas o que nós sabemos é que, como dizem muitos, uma certeza as pessoas têm, a certeza da morte. Mas nem todo mundo tem a certeza do que acontecerá após a morte. Será que você tem certeza do que vai acontecer após a sua morte? Quando você finalmente estiver aqui, aqui se tornar sua residência, para onde terá ido o seu espírito? Para onde você terá ido?
de fato. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Esse, com certeza, é o momento em que o medo da morte se desperta. O momento do funeral. O momento onde é revelado que muitas pessoas temem o desconhecido, por não terem a certeza ainda daquilo que virá após a sua morte. Pessoas que deitam todos os dias sem saber que vão acordar ou se vão acordar no outro dia. E que não sabem, se morrerem a qualquer momento, para onde irão. A incerteza e o medo da morte acompanha muitas pessoas todos os dias. Motivo pelo qual as pessoas temem a morte, não gostam de falar da morte, é por causa do sentimento de perda. A saudade que fica, o vazio que fica quando alguém parte para a eternidade. Nós, seres humanos, na verdade, não estamos muito acostumados com esse sentimento de perder, muito menos de perder alguém que nós amamos. E esse é o motivo pelo qual as pessoas choram, as pessoas sofrem diante da morte. Esse lugar, por exemplo, é um lugar onde a maioria das pessoas não gostam de visitar. De todo o comércio, de todas as lojas que podem existir, o último lugar onde as pessoas iriam querer ir seria a uma funerária. Porque, na verdade, a perda é o que dói. A perda é o que machuca. Mas quando nós olhamos para alguns momentos da Bíblia, a impressão que dá é que Deus era insensível. A impressão que dá é que Deus não sente como nós sentimos a perda, porque na verdade essa impressão é real, porque Deus entende a morte de uma forma diferente daquela que nós entendemos. Então, em alguns momentos, Deus age de uma forma tão insensível para nós que somos humanos, mas por causa da compreensão e do entendimento que Ele tem sobre a morte e do controle dele sobre a morte. Em Levítico 10, por exemplo, nós lemos a história de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. A Bíblia diz que eles ofereceram um fogo estranho e por causa disso, um fogo da parte do Senhor os consumiu. Eles foram mortos porque ofereceram um fogo que não agradou a Deus e o próprio Deus os matou. Mas a insensibilidade de Deus não é só nesse ponto não. Arão, o pai deles, que era o sacerdote, recebe um comando de Deus. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão. E a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade, mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar. Imagine o que é Deus dizendo para Arão que ele não poderia chorar a morte dos próprios filhos dele. Parece muito insensível da parte de Deus, mas na verdade é porque Deus entendia o propósito daquela morte e ele, como sacerdote, não poderia se lamentar por causa daquela morte. Em outro lugar, nós lemos um texto, nós conhecemos uma história que ainda é mais forte do que essa. Ezequiel, o profeta do Senhor, ele passou por uma experiência a respeito da perda que mostra muito bem o entendimento de Deus a respeito disso.